Afinal de contas, eu tenho compulsão alimentar ou eu tenho exagero na minha alimentação? Meu nome é Tâmara, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atuo há mais de 10 anos com pacientes obesos e também pacientes de pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. E hoje eu vim esclarecer para você se você de fato pode ou não ter uma compulsão alimentar ou se isso aí é exagero. Lembrando que esse vídeo não é diagnóstico, então não adianta você pegar esse vídeo e falar, me diagnostiquei. Diagnóstico psicológico e psiquiátrico você tem que fazer com um profissional. Mas às vezes a gente tem dúvida se a gente realmente até precisa procurar alguém. Então esse vídeo é para isso, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa o seguinte, Tâmalas, o que seria uma compulsão alimentar? Então eu vou explicar e depois eu explico a diferença do exagero. Compulsão alimentar é um transtorno alimentar dentro dos transtornos psiquiátricos, em que a gente vai ter um descontrole acentuado relacionado à comida e que isso acontece em episódios periódicos, tá? Então, o que seria um descontrole? Eu posso ter compulsão por chocolate? Não seria compulsão alimentar. Você pode ter uma inclinação maior por doces, mas compulsão alimentar não é seletiva. Um exemplo de um episódio de compulsão alimentar, a gente poderia citar aquele filme A Baleia, The Whale, que saiu ano passado, em 2023, nos cinemas, que conta a história de um homem super obeso e que ele não sai mais de casa. Tem até, inclusive, aqui no canal tem live sobre ele, em que eu conto toda a história desse filme e analiso junto com vocês. Mas só fazendo uma passada aqui, ele tem transtorno de compulsão alimentar. Inclusive, em uma das cenas do filme, mostra que ele teve ali uma frustração, aconteceu uma situação, ele ficou muito mal. E eu não me recordo exatamente a situação, mas o que ele faz? Ele começa a comer. O quê? Tudo. Então ele abre a geladeira, pega pão, pega pizza, pega suco, pega leite, ele começa a pegar tudo incontrolavelmente, indiscriminadamente, sem selecionar. Inclusive, se eu não me engano, tem uma cena em que ele pega a comida do lixo e ele come. Isso seria uma compulsão alimentar clássica, um episódio clássico de compulsão, em que é marcado por 3 coisas importantes. Não é seletivo, então você não tem uma compulsão por doce. Compulsão por pizza. Eu sou compulsiva com doces. Não é assim, é por qualquer comida. Marcado por um descontrole, então a pessoa ela sente que ela não tem um controle, ela não consegue parar. Então assim, como é que eu paro um episódio de compulsão alimentar? Ela não consegue parar naquele momento. Naquele momento, o cérebro dela não consegue dar um comando de pare. Ela faz o episódio. E é marcado muito também por uma culpa, um sentimento de culpa depois que acontece. Em que sentido? Nossa, eu comi tudo, eu não devia ter comido. Nossa, e a pessoa começa até mesmo a se xingar internamente, né? Ela tem uma conversa interna com ela mesma muito, muito rígida. E ela, em algumas pessoas, tem a compulsão alimentar purgativa, em que ela tenta eliminar aquilo, que seria semelhante à bulimia, tá? Em que a pessoa tenta ali depois vomitar, tenta depois fazer academia muito intensamente, fazer vários abdominais para que ela possa parar de comer aquilo. Então, a compulsão alimentar ela é marcada por essas 3 coisas, que são muito característicos do episódio. Não é todo mundo que tem, mas a pessoa que tem, ela precisa de um tratamento. Eu vou explicar a diferença do que a gente faz depois, tá? O que seria então, eu não tenho a compulsão, mas o que eu posso ter? Um exagero, em que você vai para a regulação emocional através da comida ou até mesmo um exagero alimentar. O que seria essa diferenciação? É quando você come de uma forma errada, você come com muita quantidade. Por exemplo, tem pessoas que têm um exagero alimentar e colocam muita comida no prato. Então, o normal, o indicado, o saudável seria colocar, por exemplo, 2 colheres de arroz, um bife de 100 gramas, uma salada. E às vezes tem pessoas que elas são exageradas, no sentido puro da palavra, não no sentido pejorativo. E que elas colocam 12 colheres de arroz, 3 conchas de feijão, 2 bifes, fazem um prato grande. E aí, ao longo do dia, toda a refeição ela é muito grande. Quando vai comer um chocolate, precisa comer muito chocolate. Então, tem dificuldade de comer, por exemplo, 2 pedaços. Come a barra inteira. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de controlar quantidades, mas elas não têm episódios de descontrole que não são seletivos e que geram esse tanto de culpa. Ela até pode se sentir culpada, ela até pode, num momento, se sentir, eu acho que eu tô comendo muito.
mas não é um descontrole. E tem pessoas que têm a regulação emocional através da comida, que também não é compulsão. O que é a regulação emocional? É quando você come com a função de apaziguar alguma emoção desagradável. Seja essa emoção ansiedade, uma empolgação muito grande, tristeza, tédio, apatia, chateação, frustração, irritabilidade, raiva. Quando você tem uma forma de lidar com as suas emoções buscando a comida. Por exemplo, nossa, minha única alegria do dia é sentar, ver o meu seriado e comer um chocolate. Entendeu? É a alegria da pessoa, ela tá buscando aquele conforto emocional na comida. Isso não é compulsão. O que a gente faz? Quando você tem um diagnóstico de compulsão, que ele é feito como? Clinicamente, com um psicólogo e ou com um psiquiatra. O psicólogo diagnostica também, assim como o psiquiatra. Mas o tratamento ele vai em direção a um controle, a uma discriminação dos sentimentos, a aprender a lidar com esses episódios de frustração. E geralmente se associa a uma medicação psiquiátrica para ajudar a controlar a parte química dessa compulsão. O tratamento ele não é curto, ele não é de um dia para a noite. E a gente vai aprender a lidar com isso e a controlar essa compulsão para que você não tenha episódios. Lembrando que os episódios podem ocorrer de uma vez na semana até mesmo 3 vezes ao dia. Então, tem os níveis de gravidade da compulsão. Às vezes, mas eu faço isso de vez em quando, uma vez na semana. Se você tem os critérios que são mais do que esses 3 que eu falei e que vai ser diagnosticado clinicamente, você precisa de um tratamento específico que vai depender do teu quadro. E se eu tenho um comer exagerado, muitas vezes uma nutrição comportamental vai te ajudar, em que você aprende a se regrar e a escolher uma rotina alimentar mais adequada. Se você tem regulação emocional através da comida, é importante o tratamento terapêutico, psicológico, para te ajudar, primeiro, a lidar com as suas emoções e também a resolver os problemas que gatilham essas emoções e que, por sua vez, desencadeiam um comer emocional. Então, geralmente isso aqui você não resolve só fingindo não ter problemas ou não, eu vou tentar só me controlar. Porque é algo que está desequilibrado dentro do seu coração, dentro do seu psicológico e é preciso que a gente equilibre novamente. Se você tem alguma dúvida sobre compulsão alimentar versus comer exagerado ou comer emocional, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar mais sobre isso. Deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para você receber mais conteúdos sobre psicologia, alimentação, obesidade e controle emocional. E a gente se vê no próximo vídeo.